Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, segunda-feira. Muita luz e muita paz ao seu coração é o que eu desejo, né? Que você tenha uma semana magnífica, repleta de bênçãos e principalmente com foco, disciplina para fazer aquilo que necessita. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com você na nossa pílula exatamente sobre isso, disciplina. Eu não sei se como eu, suponho aí que muitas pessoas, claro, têm um desafio em ter disciplina todos os dias para fazer o que tem que ser feito. Porque não é fácil ser disciplinado, é ou não é? Nossa, quantas vezes conversando com amigos, até de maneira muito bem-humorada, né? O pessoal fala, meu Deus do céu, eu tenho que ter mais foco, né? Mas eu não consigo. Tem que ter mais disciplina, mas é difícil. E realmente, gente, é um desafio a gente se manter no foco de algo muito bom por um período grande de tempo. Muitas vezes o que a gente vê é a pessoa com aquele monte de entusiasmo, né? E ela fala assim, vou fazer e acontecer. E promete um monte de coisas, não faz nem a metade. Por quê? Porque ter disciplina não é fácil. Uma coisa que eu aprendi e queria compartilhar com vocês, aprendi com a vida e os amigos espirituais sempre me recordam isso, né? Com questões pessoais, inclusive em relação aos nossos projetos da Falange, que é o seguinte, meu filho, lembre-se do poder de dar um passo de cada vez. Eu vou repetir para vocês, meu filho, lembre-se do poder de dar um passo de cada vez. Gente, o que isso quer dizer? Imagina o seguinte... quando eu explico meditação para as pessoas, né, nas nossas aulas, a gente vai lá e ensina as pessoas a meditarem. Sempre tem um entusiasmado que fala, eu vou meditar uma vez por dia, desculpa, 1 hora por dia, todos os dias, vou acelerar meu processo. E eu cá comigo em silêncio, né? Falei, meu Deus, se ele conseguisse meditar 15 minutos por dia, todos os dias, durante um mês, já mudaria a vida dele, né? Normalmente quem começa com essa proposta não faz nem uma semana. Né? A pessoa que fala, não, eu vou ler um livro por semana, 4 livros por mês, porque eu quero, né, completar uma biblioteca espiritual, provavelmente não vai ler nem 3. Então assim, ok, tem exceções? Tem, mas aqui nós estamos falando da regra. Gente, o ser humano não funciona dessa forma. Nós precisamos fazer algo começando pequeno para crescer e não começar grande para diminuir. Você já notou como é que a natureza funciona? Exatamente assim. Ela começa pequena. Olha o nosso caso, o nosso corpo. Você tem uma concepção, né? A célula ovo zigoto, ele é pequenininho, só o microscópio consegue enxergar. Mas todo dia cresce um pouquinho, todo dia. Dá 9 meses, o corpinho está pronto para nascer. Não é assim? Nós vamos observar que na gestação de qualquer ser na natureza é a mesma coisa. Ninguém é gestado grande adulto. Ia ficar estranho, né? Começa pequenininho e vai crescendo. Observa uma semana, a semana começa pequenininha, ela começa com o primeiro minuto, né, do domingo, depois o segundo, o terceiro, depois compõe 1 hora, depois várias horas, depois 1 dia e depois 7 dias. Onde eu quero chegar com isso? Se você tem algo maravilhoso para fazer na sua vida hoje, você sente que precisa mudar, seja o que for, eu preciso cuidar da minha saúde, hábitos saudáveis, fazer exercícios físicos. Não, eu preciso ser mais disciplinado para poder visitar minha família. Eu preciso ser mais disciplinado para não faltar nas minhas tarefas, né? Nas minhas propostas de caridade, onde quer que você vá. Então, comece pequeno e faça continuamente, com disciplina. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, ok? Faça a continuidade trabalhar a seu favor. Lembre-se que quando nós temos disciplina, a gente não se dá conta como as coisas ficam grandes a partir de pequenas contribuições. Veja você que uma montanha de areia, no fundo, ela é composta de pequenos grãos. É ou não é? É interessante pensar nisso. Então, não duvide da sua capacidade de fazer pequenas coisas continuamente. Não queira resolver todos os problemas do mundo de uma só vez. Não funciona assim. Mas se todo dia você fizer um pouquinho, em 1 ano você vai ter feito 365 pouquinhos, concorda? Olha, eu vejo pela própria pílula do Evangelho. Imagina, gente, quando eu comecei o ano passado, nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginava que a gente teria hoje o alcance que, graças a Deus, vocês nos ajudam que a nossa pílula tenha. Mas veja você, semana retrasada nós ultrapassamos as 500 pílulas do Evangelho. Então, assim,
De pouquinho em pouquinho você vai criando um tantão, como a gente fala carinhosamente no Brasil, né? Um tantão de coisas. Então, se de pouquinho em pouquinho a gente faz coisas ruins às vezes, por que a gente não pode direcionar e fazer coisas boas, hein? Então essa é a proposta da nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, para você começar a sua semana com o pé direito. Quais são os pouquinhos que você pode e deve fazer, que vão fazer da sua vida muito melhor? Faz uma lista, sério, de condutas, de comportamentos legais, importantes, que você sente que a sua alma precisa cultivar dia após dia, para a sua reforma íntima acontecer de uma maneira mais linda, abençoada. Você vai ver, você vai ter mais paz no seu lar. Olha, quem sabe evangelho no lar, um pouquinho todo dia, hein? Você vai ter mais paz no seu coração, autorrespeito, porque quando a gente se propõe a fazer algo e conquista aquilo que a gente faz, nós passamos a nos respeitar. Você vai ter muito mais luz para compartilhar com quem está ao seu redor, cultivando os pouquinhos sagrados, né? Com consciência espiritual, tá bom? Então, luz e paz para o seu dia, para o seu coração. Hoje à noite estaremos na casa de Sheila, mais uma vez, com aquela alegria habitual, nossa gratidão eterna e, como sempre, o convite para vocês, né, que pedem para que a gente avise aqui dos nossos estudos, tá bom? Porque quem não sabe ainda, a casa de Sheila, no Centro Espírita Oriente, fica lá na rua Aquiles Lobo 52, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Palestra à noite, às 19h30. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos amigos, e até breve, até muito breve, fazendo os pouquinhos que com certeza nos aproximarão cada vez mais da presença de Jesus no nosso coração.